semana a mais para poder mobilizar apoios, buscar pessoas para falarem com o Lula, buscar pessoas para tentarem demover o Lula e buscar pessoas para redirecionar o olhar do Lula. É um problema que vai se arrastar aí por pelo menos mais essa semana. Porque por enquanto o presidente Lula embarcou para a Ásia, para a Indonésia e para a Malásia, onde tem uma expectativa de encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tem um espaço, uma brecha, uma janela aberta na janela do presidente brasileiro para o domingo. Depois do intervalo a gente conta mais. Fica aí. Seguimos aqui para o YouTube, para a internet, Couto, e essa posição, né, sobre o não anúncio do nome do Messias, pelo menos por enquanto, a cautela, né, de ouvir o Alcolumbre, o que você achou dessas negociações todas, Couto? É exatamente o que a Daniela falou, né? O Lula ganhou tempo, particular a aprovação do nome do Messias no Senado, né? Agora, a gente não sabe se o Alcolumbre, na conversa com o Lula, mostrou que se não fosse o Rodrigo Pacheco, haveria dificuldades para aprovação do nome do Messias no Senado. É mais ou menos como aconteceu com o André Mendonça, que é o outro evangélico lá do Supremo, né? Será que o Alcolumbre não mostrou para o Lula que, olha, você corre o risco de demorar muito essa aprovação nessa batina? E aí, eu também acho que o Lula não vai mudar de ideia. Pelo que eu conheço dele, ele realmente não muda. Mas isso pode complicar a aprovação do nome do Messias no Senado. É isso mesmo, Daniela? Ô, Couto, sua pergunta é muito boa e me dá a oportunidade de trazer uma informação aqui, né? Obrigada. O que o Alcolumbre disse foi, presidente, eu respeito a prerrogativa do senhor, que é a de indicar. O nome é do senhor e eu não vou atuar para, digamos, atrapalhar o rito, né? Ou seja, sabatina na CCJ e análise no plenário. Mas é um nome que já parte com uma oposição muito alta dentro do plenário do Senado. Então, o que ele disse? Não sou eu que vou segurar meses, como ele fez quando o presidente da CCJ com o indicado de Jair Bolsonaro, André Mendonça. Ele disse, eu não vou segurar, não é isso que vai acontecer, mas o senhor precisa saber que o risco da derrota existe. Pois é, e você que nos assiste pelo YouTube, deixe seu like na nossa transmissão e comente aqui os nossos assuntos. Vou registrar a participação, canal do Arruda mandando mensagem, Ivani Reis também mandando mensagem aqui, Amapá sem acesso terrestre, vergonha... Alcolumbre aqui mandando mensagem, uma crítica ao presidente do Senado. A Marta mandou mensagem também. O Bruno Duarte também mandou mensagem aqui, faz uma crítica ao PSOL. Cris mandou mensagem, o país já melhorou com a prisão domiciliar, falando sobre o Bolsonaro. Rúbia mandou mensagem também. A Cíntia está por aqui também. A Cíntia que manda muitos beijos, abraços sempre para Dani Lima, sua fã, viu, Dani? A Cíntia é nossa espectadora do Japão, ela nos acompanha lá do outro lado do planeta, tá aqui acordando agora. Que chique. Tem a Cíntia, então, obrigada, Honória, a Rúbia, eu vejo todos eles. Tem um outro maravilhoso, é o Feveira. Esse é a 971. Cíntia. Isso, é que o nome dela tá diferente, mas é a própria Cíntia. A gente está voltando para a TV. Maravilhosa. De volta para toda a nossa audiência. A gente estava agradecendo a participação de você que nos acompanha pela internet. Você que está na TV também, seja bem-vindo de volta aqui à nossa programação ao All News, segunda edição. E o presidente Lula embarcou para a Indonésia e para a Malásia, onde tem uma expectativa de que ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenham um encontro reservado. Segundo auxiliares do presidente Lula, existe uma disposição das duas partes para que a reunião presencial aconteça na Malásia. As equipes estão trabalhando para incluir o compromisso nas agendas oficiais. O Itamaraty separou parte do domingo, para que o presidente brasileiro realize reuniões bilaterais, como um encontro com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que já está confirmado, é o único confirmado até aqui para o próximo domingo. Couto, expectativa para esse encontro presencial Lula-Trump? Olha, por todas as últimas informações que eu vi, está um clima bom para esse encontro. Dos dois lados estão acertando a agenda, a pauta. Tudo indica que vai acontecer isso na Malásia no domingo. Mesmo que não seja um encontro mais demorado, para acertar todas as diferenças e tal, mas o encontro tete a tete ali na Malásia, pela primeira vez dos dois discutindo os problemas da relação dos dois países, vai ser um grande avanço, né?
Não se sabe qual é o formato dessa reunião, se vai ser uma coisa mais rápida ou mais demorada, mas, de qualquer forma, o simples fato de acontecer já é uma coisa positiva para o Brasil e para o governo brasileiro. Ô Dani, e esse encontro, será que sai no domingo? Hoje, quem falou com o ministro Mauro Vieira, hoje, antes da viagem do Lula, né, pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, disse que o ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, né, estava muito confiante, estava num tom bastante confiante de que as coisas iam ser bem encaminhadas, que as coisas se dariam em bom tom, né. O Lula chegou a ensaiar um pouco, obviamente não ficou discussando na frente do espelho, né, mas na conversa que teve com os aliados ontem no Palácio do Planalto, qual era o tom que estava pretendendo imprimir, e era um pouco do que ele já usou no telefonema que fez com Donald Trump há 2 semanas atrás. Diego, tanta coisa aconteceu de lá para cá. Porque tem vindo uma semana o telefonema, na seguinte teve o encontro do Marco Rubio, e agora Lula parte para concluir esta terceira semana com este possível encontro na Malásia. Então, ele disse, não, a gente vai naquela, né? Somos 2 homens de 80 anos, o Lula vai fazer aniversário durante essa viagem. Esse é um detalhe importante, que ele vai fazer aniversário na Malásia ou na Indonésia. Eu vou checar aqui exatamente em qual dos 2 países ele vai estar, mas ele fará 80 anos durante essa viagem. E aí vai voltar esse assunto, né? Pegando como gancho a efeméride, digamos assim, né? A data. Lula vai dizer, não, somos 2 homens de 80 anos, temos total condição de chegar aqui a um bom termo e a encaminhar as coisas para uma nova base, né? Uma nova base negocial sobre as tarifas direito, mas eu estou com toda a papelada aqui para te mostrar que os Estados Unidos têm uma relação superavitária, há temas que são de seu interesse que o Brasil pode ampliar a contribuição com os Estados Unidos, as chamadas terras raras, né, minerais que são utilizados para produtos que os americanos produzem e usam muito, né? Como, por exemplo, a tela do nosso celular, ela precisa de um determinado tipo de mineral que a China restringiu e os Estados Unidos têm interesse porque nós temos, né? Então, há uma série de pontos que podem ser negociados, mas o Lula vai fincar o pé nesses 2 temas, inclusive que tem usado aqui, né? A soberania e uma intervenção no judiciário não cabem dentro do regramento legal do Brasil, né? Não vou negociar a soberania brasileira, claro, e uma intervenção de governo no judiciário é ilegal no Brasil, simplesmente assim, é crime, né? Tentativa de abolição do Estado de Direito. Então, que é exatamente o motivo dessa pinimba, né? Já que o próprio Trump, ao fazer o tarifaço, anotou o nome de Jair Messias Bolsonaro como motivador, o julgamento dele como motivador do tarifaço, na primeira linha do comunicado, não foi nem no final, foi na primeira. O presidente Lula completa 80 anos. Na próxima segunda-feira, Dani, ele vai estar na Malásia. Entre os dias 24 e 28 de outubro, vai ser no dia 27, ele vai estar na Malásia. E o presidente dos Estados Unidos, que pode encontrar com Lula um dia antes do aniversário do presidente brasileiro, disse hoje que vai se encontrar com o chinês Xi Jinping para discutir as tarifas aplicadas ao país asiático. O encontro vai ser na Coreia do Sul em 2 semanas, segundo disse o Trump. Ele falou ainda falou isso sobre cadê? Ele falou sobre o assunto no evento na Casa Branca. Me embolei aqui, mas me achei. Trump disse acreditar que os dois vão ter uma boa negociação. O presidente disse que as tarifas aplicadas hoje à China são um pouco maiores do que eles imaginavam e mencionou as negociações com a União Europeia e com o Japão como casos bem-sucedidos. Trump reforçou o discurso de que as tarifas são importantes para a segurança dos Estados Unidos e disse que o país perdeu por anos centenas de bilhões de dólares para a China. Também disse à plateia, formada majoritariamente por políticos democratas, que a reunião com Xi Jinping representa só negócios. Couto. A questão central, tanto com Xi Jinping como com Lula, é o tarifaço. Tudo indica que esse é o problema que mais divide a China com os Estados Unidos e o Brasil com os Estados Unidos. Eu vi uma entrevista hoje do Fernando Haddad, que estava muito otimista, que o Brasil tem 2 argumentos muito fortes. Interessa para os 2 lados. O caipira costuma dizer, o negócio é bom quando é bom para os 2 lados. A tarifa que o Trump impôs ao café e
café e carne no Brasil, aumentou os preços lá nos Estados Unidos, que está com um problema ainda de inflação. Então, se tirar o tarifaço desses dois produtos, carne e café, já ajuda muito o Brasil e ajuda o Trump, que tem problemas lá dentro também, com esse tarifaço dele que aumentou a inflação nos Estados Unidos. Então, é tudo muito favorável para que haja um acordo nesse encontro no domingo. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vou chamar um intervalo agora. Na volta falaremos sobre dois assuntos em destaque, né? Mas falaremos sobre outros também. Eu destaquei dois para a gente falar aqui na nossa chamada para o próximo bloco. O primeiro é o seguinte, sobre o ministro Fernando Haddad. O ministro da Fazenda disse que o governo vai enviar hoje ao Congresso duas alternativas à MP do IOF. E vamos falar também sobre o relator do projeto sobre cobrança de bagagens em avião. Ele quer criar um padrão para as malas, né, para a cobrança de malas despachadas, aquela que você leva na cabine superior. A Câmara pode votar ainda hoje a tramitação de urgência dessa proposta. Fica aí que a gente volta já. Bom, Dani, e aí o encontro do Trump com o Xi Jinping muito em breve? Era que eu criei uma crise diplomática no nosso chat, citando o nome de algumas pessoas. Tem um rapaz aqui, é o CF, ele tem uma coroinha do lado, não sei, a Dani não gosta mais de mim. Eu adoro você, e tem o André Luiz, enfim, eu não posso mais ficar mencionando nominalmente, porque eu não quero ampliar a crise. Acho que foi ele mesmo que mandou um superchat agora há pouco. Ah, não. Dani, aqui fã desde o primeiro programa. Diz ele aqui, o vocês da imprensa. Enfim, você tá cheio de fãs, Dani, aqui no UOL. A galera te ama muito. Nós, né? Nos ama. Nos ama. Amei o apelido do nosso maravilhoso coach. Coach, você sabe como te chamam aqui no chat? Rapaz. Não. É o mestre dos magos. Achei maravilhoso. Nossa Senhora. Pô, mas isso o Diego não fala, né? É o nosso decano, Caverna do Dragão. Que isso, ele faz tudo. Vou te mandar um e-mail relembrando todas as habilidades. Muito rapidinho para não estragar seu intervalo, Diego. Nossa, Trump e Xi Jinping são os dois homens que precisam sentar à mesa, e o problema é que o americano está conseguiu colocar o chinês, que, gente, a China é um regime autoritário, né? Mas Xi Jinping passou a ser uma espécie de adulto na sala, conseguiu ampliar os mercados dele diante do tarifaço. A China, que já é gigante, passou a fazer um acordo com o Japão. Países que mantinham uma relação super difícil, né? Uma relação intrincada, fechou um acordo inédito por conta do tarifaço, foram buscar opções, né? A Europa, que tinha restrições, inclusive porque a China manteve a Rússia de pé diante do embargão que começou com a guerra da Ucrânia, a Europa voltou a olhar para os chineses e falar: precisamos. Então, assim, Trump agora está vendo tanto o efeito colateral interno, porque a inflação nos Estados Unidos começou a pegar mesmo, a pressão inflacionária, né, sobre produtos que são importantes, está tendo uma série de manifestações, e também tem uma movimentação estratégica dos concorrentes dos Estados Unidos que falaram: bom, a gente vai buscar alternativa, de fome ninguém vai morrer aqui. Então, vai fazer esses dois encontros que, de novo, né, na parte do café da manhã, da mesa do americano, o Brasil tem um papel muito forte, né? E no que diz respeito a interesses estratégicos dos Estados Unidos, inclusive na área de tecnologia, com quem trava uma disputa com a China hoje, também com Xi Jinping. Vai ser um final de semana importante, uma semana importante para o presidente dos Estados Unidos. Registrando aqui que o presidente dos Estados Unidos descartou um encontro nos próximos dias com Vladimir Putin, né? Segundo informações da AFP. Só para atualizar para vocês, a gente está voltando aqui para a TV. De volta para toda a nossa audiência, vamos trazer mais assuntos, girando a pauta, o noticiário dessa terça-feira aqui no UOL News, segunda edição, falando sobre economia. Agora, de volta ao Brasil, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele deu entrevistas hoje, inclusive para a Globo News, onde disse que o governo vai enviar ainda hoje ao Congresso duas alternativas à MP